Atualmente, o Brasil tem um índice de 48,5% da população endividada ou inadimplente, o que corresponde a aproximadamente 72,04 milhões de brasileiros que trabalham exclusivamente para os bancos. Mas muitas pessoas se perguntam, como assim trabalho para o banco? As pessoas de classe média e classe média baixa são os maiores portadores de cartão de crédito e financiamentos, onde grande parte do seu salário é usada para pagar essas dívidas. Como acabam ficando sem dinheiro, optam por fazer novas compras no cartão de crédito, e esse ciclo se mantém por anos e mais anos. E quem foi o maior beneficiado? Os bancos. Se manter nessa situação de endividamento é totalmente alarmante quando analisamos o impacto do crédito fácil, como os cartões de crédito, na vida das pessoas. Muitas vezes, indivíduos de classe média e classe média baixa utilizam o cartão de crédito como uma extensão de sua renda, sem perceber que estão se colocando em um ciclo de dívida que pode ser difícil de sair. Com a alta taxa de juros praticada pelos bancos, qualquer atraso no pagamento da fatura resulta em um acúmulo de encargos que rapidamente transformam uma pequena dívida em um grande problema. No dia a dia, é comum ver famílias usando o cartão de crédito para compras básicas, como alimentação e despesas domésticas, mas sem um planejamento financeiro adequado, isso pode se tornar uma armadilha financeira. Muitas pessoas se encontram em uma situação financeira difícil, onde o peso das dívidas parece sufocante e a ideia de alcançar a liberdade financeira parece distante, ou quase impossível. No entanto, com as estratégias corretas e uma abordagem disciplinada, é possível transformar seu sonho em realidade. Este guia foi criado passo a passo para te conduzir por um caminho claro, que vai desde o endividamento até a conquista de uma vida financeiramente livre e estável. Passo 1. Diagnóstico financeiro. Entenda a sua situação atual. Realizar um diagnóstico financeiro é o primeiro passo essencial para alcançar a estabilidade e a liberdade financeira. Assim como um exame médico revela a saúde do corpo, um diagnóstico financeiro revela a saúde das suas finanças, identificando pontos fortes, fraquezas e áreas que precisam de atenção. Muitas vezes, as pessoas acabam se perdendo em suas finanças simplesmente porque não possuem uma visão clara de onde estão e para onde estão indo. Avalie suas receitas. Entender claramente de onde vem seu dinheiro. Liste todas as suas fontes de receita, como salário, rendimentos de investimentos, aluguéis, trabalhos extras, entre outros. É importante ser realista e considerar apenas as receitas regulares, ou seja, aquelas que você pode contar todos os meses. Por exemplo, se você recebe um bônus do trabalho, considere-o como um extra, não como parte de sua receita mensal fixa. Esse levantamento permitirá que você saiba exatamente quanto dinheiro entra no seu bolso todo mês. Analise suas despesas. Depois de entender suas receitas, o próximo passo é analisar suas despesas. Separe suas despesas em duas categorias, fixas e variáveis. As despesas fixas são aquelas que não mudam de valor, como aluguel, financiamento, contas de luz e água. Já as despesas variáveis são aquelas que podem variar de mês para mês, como alimentação, lazer e transporte. Um erro comum é subestimar os gastos pequenos, como aquele café diário ou as compras impulsivas. No entanto, esses pequenos gastos, quando somados, podem representar uma parte significativa do seu orçamento e devem ser contabilizados. Identifique seus passivos e ativos. Um diagnóstico financeiro completo também envolve a identificação de seus passivos e ativos. Passivos são as dívidas ou obrigações que você tem, como financiamentos, empréstimos, parcelas de cartão de crédito, entre outros. Ativos, por outro lado, são tudo que você possui que tem valor, como imóveis, veículos, investimentos e economias. A diferença entre seus ativos e passivos determinará seu patrimônio líquido, que é uma medida da sua saúde financeira. Se seus passivos superam seus ativos, isso é um sinal de que você pode estar em uma situação financeira delicada e precisará tomar medidas para reduzir suas dívidas. Agora vamos iniciar. Passo 2, que é a criação de um orçamento realista. Com uma visão clara das suas finanças, o próximo passo é criar um orçamento que te ajude a organizar seus gastos e priorizar o pagamento das dívidas. O orçamento é essencial para que você tenha controle sobre o seu dinheiro, garantindo que você não gaste mais do que ganha e que sobre um valor para amortizar as dívidas. Dividir orçamento em categorias é uma prática fundamental para garantir que todas as áreas essenciais da sua vida financeira sejam atendidas. A alocação dos recursos pode variar conforme suas necessidades e prioridades,
mas uma regra comum é destinar 50% da renda para necessidades básicas, como moradia, alimentação e transporte. Por exemplo, você pode destinar uma parte significativa de seu orçamento para o aluguel ou financiamento da casa, garantindo que esse custo fixo esteja sempre coberto. O mesmo vale para despesas com supermercado e transporte, que são essenciais para a vida cotidiana. Gastos pessoais, que podem ocupar até 30% do seu orçamento, incluem despesas com lazer, entretenimento, vestuário e outras compras discricionárias. No dia a dia, isso pode significar alocar um valor específico para saídas de fim de semana, assinaturas de serviços de streaming ou compras de roupas. No entanto, é crucial manter esses gastos sob controle, especialmente se houver dívidas a serem pagas. Muitas vezes, pequenas economias em gastos pessoais podem ser direcionadas para abater dívidas, ajudando a liberar seu orçamento mais rapidamente. A alocação de 20% da renda para pagamento de dívidas é uma estratégia eficaz para reduzir rapidamente seu passivo financeiro. Por exemplo, se você possui um cartão de crédito com juros altos, é prudente priorizar o pagamento desse saldo para evitar o acúmulo de juros. Outra abordagem é a de bola de neve, onde você paga primeiro as menores dívidas para criar um efeito psicológico positivo e, em seguida, direciona esses recursos para dívidas maiores. No dia a dia, isso pode significar abrir mão de pequenos luxos, como refeições fora de casa, para destinar mais dinheiro ao pagamento de dívidas. Passo 3. Criação de um fundo de emergência. Construir um fundo de emergência enquanto ainda trabalha para pagar suas dívidas pode parecer uma tarefa desafiadora, mas é uma estratégia essencial para garantir sua segurança financeira a longo prazo. O fundo de emergência atua como uma almofada financeira que pode impedir que você recorra a crédito ou empréstimos em situações de crise. Por exemplo, se você perder seu emprego, ter esse fundo pode permitir que você cubra suas despesas básicas, como aluguel, alimentação e contas, sem precisar se endividar ainda mais. O importante é entender que esse fundo é seu plano B e deve ser usado apenas em emergências reais. Para começar a construir seu fundo de emergência, o primeiro passo é determinar suas despesas essenciais mensais. Isso inclui custos com moradia, alimentação, transporte, contas fixas e qualquer outro gasto que seja indispensável. Ao multiplicar esse valor por 3 a 6 meses, você terá uma meta clara de quanto precisa acumular. No dia a dia, isso pode significar fazer ajustes temporários em seus gastos para direcionar uma parte da sua renda ao fundo de emergência. Por exemplo, você pode optar por cortar gastos com lazer ou reduzir o consumo de serviços não essenciais até que o fundo esteja devidamente constituído. Uma vez que você tenha estabelecido sua meta de economia, é importante escolher o local certo para armazenar esse dinheiro. A escolha de uma conta poupança ou um fundo de liquidez diária é ideal, pois esses tipos de contas oferecem acesso rápido ao dinheiro quando necessário. No entanto, é crucial que o dinheiro seja separado de suas contas correntes e não seja usado para despesas cotidianas. No dia a dia, isso significa tratar o fundo de emergência como uma conta intocável, que só será usada em situações realmente urgentes. Esse comportamento disciplinado é fundamental para garantir que o fundo cumpra sua função de proteção financeira. Passo 4. Mudança de hábitos financeiros. Para garantir que você não volte a se endividar no futuro, é fundamental adotar novos hábitos financeiros. Isso inclui cortar gastos desnecessários, evitar compras por impulso, e aprender a viver dentro das suas possibilidades. Se você tem o hábito de usar o cartão de crédito de forma desenfreada, por exemplo, pode ser útil deixá-lo em casa e usar apenas dinheiro ou cartão de débito para controlar melhor seus gastos. Um exemplo prático seria trocar saídas frequentes para jantar fora por refeições em casa, o que pode resultar em uma economia significativa ao longo do mês. Outra mudança importante pode ser criar o hábito de poupar uma porcentagem fixa do seu salário assim que ele cair na conta, tratando a poupança como uma despesa fixa. Passo 5. Investir de forma inteligente. Após quitar suas dívidas e estabelecer um fundo de emergência, o próximo passo na sua jornada financeira é começar a investir de forma inteligente. Investir é uma maneira poderosa de fazer seu dinheiro crescer e trabalhar para você ao longo do tempo. No entanto, o sucesso nos investimentos depende de um planejamento cuidadoso e da escolha de opções que estejam alinhadas com seu perfil e objetivos financeiros. Este guia passo a passo fornecerá as informações necessárias para que você possa iniciar sua jornada no mundo dos investimentos de maneira informada e estratégica. Entenda seu perfil de investidor. Antes de começar a investir,
é fundamental entender seu perfil de investidor. Esse perfil é determinado pela sua tolerância ao risco, objetivos financeiros, horizonte de investimento e sua situação financeira atual. Existem 3 perfis principais de investidor: conservador, moderado e arrojado. Um investidor conservador, por exemplo, prefere opções seguras, como títulos públicos ou CDBs, que oferecem menor risco, mas também menor rentabilidade. Já um investidor arrojado está disposto a correr maiores riscos em busca de retornos mais altos, optando por ações ou fundos imobiliários. Conhecer seu perfil ajudará a escolher os investimentos que melhor se adequam às suas necessidades e expectativas. Defina seus objetivos de investimento. Compreender seu perfil de investidor é o primeiro passo, mas também é essencial definir claramente seus objetivos de investimento. Pergunte a si mesmo: por que você está investindo? Suas metas podem incluir a compra de um imóvel, a aposentadoria, a educação dos filhos, ou até mesmo um sonho de consumo. Cada objetivo pode ter um horizonte de tempo diferente, o que influenciará as escolhas de investimento. Por exemplo, se seu objetivo é a aposentadoria, que está a 20 ou 30 anos de distância, você pode considerar investimentos de longo prazo com maior potencial de crescimento, como ações. Já se o objetivo é de curto prazo, como uma viagem planejada para os próximos 2 anos, investimentos mais conservadores e líquidos podem ser mais adequados. Explore as opções de investimento disponíveis. Depois de entender seu perfil e definir seus objetivos, é hora de explorar as diversas opções de investimento disponíveis. As principais categorias incluem renda fixa, como títulos públicos e CDBs, e renda variável, como ações e fundos imobiliários. A renda fixa é ideal para quem busca segurança, pois oferece retornos previsíveis e menor risco. Por exemplo, o Tesouro Direto é uma excelente opção para iniciantes, oferecendo segurança e a possibilidade de resgatar o dinheiro a qualquer momento. Por outro lado, a renda variável, como ações, é indicada para aqueles que estão dispostos a aceitar a volatilidade do mercado em troca de maior potencial de lucro a longo prazo. Fundos imobiliários, que investem em imóveis ou em títulos relacionados ao mercado imobiliário, são uma alternativa interessante para quem busca diversificação com rendimentos recorrentes. Diversifique seus investimentos. A diversificação é um dos princípios fundamentais para investir de forma inteligente. Ela consiste em distribuir seu capital entre diferentes tipos de investimentos, reduzindo o risco total da sua carteira. Ao diversificar, você evita colocar todos os ovos na mesma cesta, o que pode proteger seu patrimônio em momentos de crise. Por exemplo, enquanto as ações podem oferecer altos retornos, elas também são mais voláteis. Ao combinar ações com títulos de renda fixa, você equilibra o risco e o retorno da sua carteira. No dia a dia, isso significa analisar regularmente seus investimentos e fazer ajustes conforme necessário para manter uma alocação que esteja alinhada com seu perfil e objetivos. Monitore e reavalie seus investimentos. Investir não é uma ação pontual, mas um processo contínuo que requer monitoramento e reavaliação regular. As condições do mercado podem mudar, assim como suas metas e tolerância ao risco. Portanto, é essencial revisar sua carteira de investimentos periodicamente, ajustando-a conforme necessário. Por exemplo, se o mercado de ações estiver muito volátil e isso estiver afetando seu sono, pode ser um sinal de que você precisa reequilibrar sua carteira em direção a investimentos mais seguros. Além disso, ao alcançar certos marcos, como a quitação de uma dívida ou um aumento de salário, você pode querer aumentar suas contribuições para os investimentos ou explorar novas oportunidades de crescimento. Eduque-se continuamente sobre investimentos. O mundo dos investimentos está em constante evolução, e para investir de forma inteligente, é crucial manter-se atualizado e continuar aprendendo. Isso envolve desde acompanhar as notícias econômicas até entender novas classes de ativos e estratégias de investimento. No dia a dia, isso pode significar ler livros sobre investimentos, participar de cursos, ou até mesmo seguir analistas de mercado confiáveis. Quanto mais você souber, mais preparado estará para tomar decisões informadas e aproveitar as oportunidades que surgem. Em resumo, para escapar desse ciclo, é essencial seguir um caminho estruturado, que começa com um diagnóstico financeiro, identificando receitas, despesas, passivos e ativos. Com essa visão clara, é possível criar um orçamento realista, priorizando o pagamento das dívidas e a construção de um fundo de emergência, que funciona como uma rede de segurança contra imprevistos.
Essas etapas são fundamentais para estabilizar as finanças e evitar que novas dívidas sejam contraídas em momentos de crise. Uma vez alcançada a estabilidade financeira, o foco deve se voltar para o investimento inteligente. Investir é uma maneira de fazer o dinheiro trabalhar para você, mas exige um entendimento profundo do seu perfil de investidor e a definição clara de objetivos financeiros. Diversificar os investimentos e monitorá-los regularmente é crucial para proteger o patrimônio e garantir que ele cresça de forma sustentável. Com educação contínua e disciplina, é possível transformar a realidade financeira e alcançar a tão desejada liberdade financeira. Se você ficou até aqui, comente "eu vou conseguir" e lute pelos seus sonhos. Não esqueça de apoiar o canal como like e inscrição. Muito obrigado por assistir.